tarde. Hoje nós vamos começar nossa aula em ritmo de São João. Por quê? Porque chegou a época mais boa, né? A época de comidas gostosas, de dançar quadrilha. Mas esse ano será diferente, será cada um na sua casa. Então, vocês que querem brincar, se divertir o São João, fachem as cadeiras, coloquem uma música, se fantasie de caipira, se também não tiver, não precisa. Comam bastante comida de milho, mas não saiam de casa. Esse ainda não é o momento, né? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. Mas antes de começar a nossa aula, nós devemos fazer o quê? Falar com o Papai do Céu. Agradecer por tudo que ele vem fazendo. Vamos lá? Juntou as mãozinhas, fechou o olhinho e agradeceu, né? Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos. Obrigado por restaurar minha saúde todos os dias. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana que se inicie. Que tudo isso passe logo e podemos estar juntos novamente. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, amanhã, né, é véspera de São João. Nós éramos para estar o que hoje? Vestidos de quadrilha, dançando, mas hoje não vai ter como, né? Então, nós vamos só aqui dançar virtualmente, certo? Então, vamos iniciar mais uma semana, né? Vocês sabem que o São João, ele é bem, ó, bem colorido, bem divertido, com bandeirolas, com fogueiras. Mas esse ano não está proibido de fazer fogueira. Esse ano não é permitido a fogueira, certo, gente? Para quê? Para que aquelas pessoas que estejam doentes não compliquem mais a sua saúde, certo, gente? Então, vamos começar nossa aulinha, certo? Vamos lá. E cada um tem um tipo de alimentação. Alguns comem frutas, outros comem só carne e tem alguns que comem de tudo. Esses grupos de animais podem ser chamados de herbívoros, carnívoros e onívoros. Animais herbívoros se alimentam apenas de vegetais, como plantas, frutas, raízes, folhas e o néctar das flores. O boi, a borboleta, a girafa e o elefante são alguns dos animais herbívoros, já que eles só se alimentam de vegetais e seus derivados. Animais carnívoros se alimentam da carne de outros animais. O leão, o tigre, o tubarão e a onça são alguns dos animais carnívoros. Animais onívoros se alimentam de tudo, tanto vegetais como carne. O porco, o urso, o morcego e a raposa são alguns dos animais onívoros. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Quero ver se você já sabe tudo sobre os animais e seus alimentos. Preparados? Qual é o alimento do cachorro? Peixe, osso ou queijo? Acertou quem disse osso. Qual é o alimento do gato? Queijo, cenoura ou peixe? Acertou quem disse peixe. Qual é o alimento do coelho? Cenoura, osso ou milho? Acertou quem disse cenoura. A galinha, banana, milho ou maçã? Acertou quem disse milho. Do cavalo, maçã, folhas ou banana?
Acertou quem disse maçã. Do macaco: folhas, banana ou nozes? Acertou quem disse banana. Boa tarde, pessoal. Vamos já continuar, né, nossa aula. Hoje, dia 24/6/2020. Hoje é o quê? Dia de São João, né? Hoje seria feriado, mas como o nosso feriado foi antecipado, então hoje teremos aula normalmente, né? Sei que vocês ontem fizeram uma quadrilha virtual aí na sua casa, comeram pamonha, canjica e vão repetir isso hoje, mas a gente infelizmente tem que continuar a nossa vida, né? Então hoje é dia 24/6/2020. O dia, hoje, quarta-feira, dia 6 do mês de junho, o ano de 2020. Então, no livro de ciências, na página 66 e 67, nós vamos falar de alimentação dos animais. Nós vimos já tudo sobre, muita coisa sobre os animais, né? Então, nós vimos lá. Vamos relembrar tudo que a gente já viu. Nós vamos começar com o reino animal, né? De que o animal, como é o reino animal, como é dividido. Então, aí vai dizer como é que ele nasce, como ele é fecundado. Depois do reino animal, nós estudamos o corpo dos animais. Então, como é a estrutura do corpo do animal? O animal ele tem pelo, tem pena, tem carapaça, tem pele lisa, tem escama. Então, o corpo animal vai dizer qual é a estrutura desse corpo desse animal, certo? Depois nós estudamos a locomoção dos animais. Como é que o animal se locomove? Se ele rasteja, se ele pula, se ele voa, se ele anda, se ele nada. Então, para cada tipo de animal eu vou ter uma locomoção. Se o animal tem um corpo coberto de pena, então ele vai voar. Se ele tem escamas, ele vai nadar. Se ele tem um corpo coberto por pelos, ele vai andar. Certo? Depois disso, nós vimos o habitat dos animais. Então, onde cada animal mora? Se é na terra, se é no ar, se ele é aquático, se ele é terrestre, se ele é aéreo, se ele é aquático, né? Também nós vimos, depois disso, nós vimos a comunicação dos animais. Eu me comunico com você através da fala, mas o animal ele emite um som. A galinha carcareja, o cabrito ele berra, a vaca ela muge, o cavalo ele relincha. Então esse é o som que o animal emite quando ele quer alguma coisa. O pinto ele pia, né? Então isso quer dizer quando o animal quer alguma coisa, até mesmo para anunciar que está em perigo. O cachorro geralmente ele é tanto que ele é considerado o vigia da casa, o cão de guarda, porque ele anuncia através do seu latido que algo de errado está acontecendo, né? Depois de comunicação dos animais, né? Nós vimos a classificação dos animais. Como o animal ele é vertebrado ou ele é invertebrado. Se ele possui coluna ou ele não possui coluna vertebral, certo? Aí hoje, que ele está classificado em quê? Répteis, peixes, anfíbios, mamíferos. O que são mamíferos? São animais que mamam, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos para alimentação dos animais. Do que esses animais se alimentam, né? Só que já que nós vimos toda a estrutura de como eles vivem, de como eles se locomovem, de como eles se comunicam, nós vamos aprender hoje como é a alimentação desses animais. Então, todos os animais precisam se alimentar, seja de um pássaro a um peixe, mas ele precisa de seu alimento e precisa do seu alimento adequado, né? Pronto, a gente tem mania de criar cachorro e querer dar a comida que a gente dá, que a gente come, não pode. É por isso que existe a ração, né? A ração do animal é própria para aquele tipo de animal. Às vezes a gente dá carne ao cachorro, dá comida, não pode. Às vezes é por isso que o cachorro fica com mau hálito, fica com o pelo um pouquinho não tão agradável o cheiro, justamente por causa desse tipo de alimentação. É específico cada tipo de alimentação. Então, os animais eles vão estar divididos em 3 partes, né? Vocês já perceberam aqui na página 66 e 67. Então, vamos lá. Os animais eles vão estar divididos em 3 classes. Vamos lá. Herbívoros, onívoros e carnívoros.
carnívoros. Vamos lá. Então, vamos lá. Cada ser vivo precisa de um tipo de alimento próprio. Esse aqui é o livrinho, tá, gente? De acordo com o tipo de alimento, os animais consomem. Eles podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. O que são animais herbívoros? São aqueles animais que só se alimentam de folhas e de plantas. Então, é o caso de quê? Coelho, girafa, né? Tartaruga. Os animais herbívoros são animais que apenas se alimentam de plantas, são chamados de herbívoros. Então, são eles que? O boi, o coelho, o cavalo, a vaca. São animais herbívoros. Já os animais carnívoros são aqueles animais que se alimentam de carnes, que é leão, jacaré, onça. Porque esse animal aqui, ele não vai ter outro tipo de alimentação se não for a carne. Vocês já viram naquele filme Madagascar, né? Quando o leão foge do zoológico, ele vai morar numa floresta, numa selva. Então, ele é acostumado a ter os alimentos fornecidos, ele não sabe caçar. Então, ele não sabe que naquele momento ele é um caçador, que ele pode comer a zebra, que ele pode comer qualquer animal. Então, ele tem alguns animais como se fosse amigo dele, mas ele vai precisar sobreviver. Então, naquele filme mostra que os animais carnívoros, ele só vai se alimentar de carne, que é o leão, o jacaré e a onça. Ele precisa desse tipo de carne para que ele mantenha o seu corpo. Já os animais onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de carne como de vegetais, que são os casos de urso, o porco, a galinha, e os seres vivos. Ô tia, mas a galinha se alimenta de carne sim, gente. Ó, a minhoca, o grilo, o gafanhoto. Isso é um tipo de alimentos que eles são seres vivos, né? Que se alimentam de carne, né? Se você vê que a cobra, ela engole o sapo. Então, a carne do sapo é carnívora, né? Então, tá aqui, ó. Onívoro, urso, porco, galinha e seres humanos. Seres vivos, seres humanos, que são o quê? Somos nós, seres humanos. Não é seres vivos, é seres humanos, certo? Seres humanos. Por quê? Nós nos alimentamos tanto de carne, como também se alimentamos de vegetais, né? A gente come carne de porco, carne de boi, carne de galinha, como se a gente come verduras e frutas. Então, alguns animais, eles só vão se alimentar de legumes e frutas e verduras. Outros vão se alimentar de carne e de plantas. E outros vão só se alimentar de carne. Então, essa é a classificação dos animais. Aí tem a atividade da página 66. Tem o seguinte: pinte os quadrinhos de acordo com o tipo de alimento de cada animal. Tem o verdinho para a carne e o roxinho para a planta. Então, o leão, ele come carne ou planta? E o leão come carne. Então, você vai lá, pinta de verde. A vaca come o quê? Você vai pintar. Ligue os pontos e descubra o desenho que é animal. E escreva o nome dele. Então, você vai ligar os pontinhos, vai descobrir qual é o desenho. Eu já sei, escreveu o nome. E esse animal que você descobriu, ele se alimenta de quê? Então, ele se alimenta de carne, será? Então, você vai lá e escreve. Na página 67, observe a figura abaixo. Depois, escreva se o animal é herbívoro ou carnívoro e desenhe o que ele se alimenta. Você tem uma vaca. A vaca, ela se alimenta o quê? De planta. Então, você vai lá, desenha uma plantinha e coloca que ela é herbívora. Você vai colocar que ela é herbívora. O coelho, ele se alimenta de quê? De planta, de cenoura, né? Então, você vai lá, desenha a cenourinha e coloca que ele é herbívoro. O urso, ele se alimenta de carnes e de plantas, de frutas. Então, você vai lá, desenha o que ele come. E o gavião, né? O gavião, ele é o quê? Lembra
Porque o gavião, ele fica voando, pairando para pegar. Ele come coelho, ele come tartaruga. Então, você vai lá e coloca. 4. Leve cada animal ao seu alimento. Então, você vai... O tubarão, ele come o quê? A onça, o leão, o coelho. Então, você vai ligar de acordo, certo? Então, essa é a nossa atividade do primeiro horário, no livro de ciências. Descansem um pouquinho, que tem o nosso segundo horário, tá, gente?